Olá, galera. Eu sou Era da Era Palestras e Curso, uma nova era, um novo canal com propostas que eu acredito que vocês vão gostar, tá? Em outros vídeos, né, lá em Estatística Introdução, tem um vídeo que eu falo da estatística, o papel, o que é conceitos, amostra, população e assim por diante. Dos dois tipos de estatística, a gente vai tratar da estatística descritiva. E aqui em outros 4 vídeos eu construí tabela, né, de frequências somente utilizando não intervalo de classe, não classe, utilizando pontos, que são os valores do jeito que estão lá, sem classificar em intervalo, tá certo? E já gravei um vídeo, né, sobre variáveis, né, quantitativas contínuas. Mas você em algum momento você falou que trabalhar com intervalo de classe, com classes, não é só para variáveis contínuas? Sim. Toda vez que você tiver variáveis contínuas, você vai ter que trabalhar por intervalos de classe, por classes. Aqui, este caso desse problema, a variável discreta. Ué, mas a variável discreta não trabalha com tabelas de pontos, que são aquelas quantidades inteiras? Sim, mas depende do número de dados. Se for uma amostra grande, não dá para você ficar trabalhando com pontos. Imagina você registrar 100 dados, 1 a 1, 100, 101, 102, como ponto. Não, é muito dado. Então, sendo muitos dados, a gente trabalha com o quê? Com a tabela de classes, tá bom? Então, essa tabela abaixo, que é esta tabela, tá certo? Mostra o número de sinistros, ou seja, lá, né? Problema com batida, por exemplo, não é isso? Em uma seguradora, em determinado mês. Então, um determinado mês lá foi registrado o seguinte: construa uma tabela de frequências com intervalos, mesmo sendo aqui, né, uma variável discreta, porque é quantidade, a gente vai trabalhar com intervalo. Por quê? Porque são muitos dados, não dá para ficar fazendo uma tabela de pontos. Tá, ok? Para a variável, o quê? Qual é a variável aqui? Sinistro, número de sinistro, de batida, acidentes. E aqui já está utilizando a amplitude da classe, não é amplitude total, de 15, o que significa o quê? Que eu já tenho dados aqui para calcular tais coisas. Então, aqui é essa tabela. Então, em um mês lá ocorreu 100 sinistros de tipo A, né, de um outro tipo, e assim por diante. Ou seja, o primeiro dia ocorreu 100, no segundo, terceiro, tanto, tanto, e foram anotando esses sinistros naquele mês. Tá ok? Então, vamos lá para iniciar o preenchimento da tabela, tá bom? Então, vamos assim, olha, o que é? Este K aqui representa o quê? O que é este K que a gente já viu em outro momento? Não é um número de classes? O número de classes aqui, né, não está determinado. Quantos dados tem aqui no número de o K, que é o número de classes? Quer dizer, quantas classes vão existir? Mas como é que eu vou calcular se eu não conheço aqui a quantidade que tem aqui de elementos? Lembre-se, como é que se determina, né, o K? O K é o número de classe, é a raiz quadrada, mas nesse caso aqui, a gente vai aplicar essa fórmula que é a mais sensata, que é a fórmula Strux, né? Eu não lembro agora direito o nome do carinha, mas a gente já viu falar em outro momento. Então, esse K eu vou calcular dessa maneira. Vai ser como? Eu preciso do K para quê? Para trabalhar aqui com a amplitude da classe. Apesar de já saber qual é a amplitude da classe, né? Bom, mas eu vou demonstrar para em outro momento, né, reforçar isso aqui. 1 mais, né, 3,3 vezes o log de quem? O log de n. N, quem é o n? É a quantidade de elementos que tem aqui. Não aparece contado. A gente conta, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Bom, aqui tem 2. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ó, se são duas linhas, né, e tem 15 cada uma, multiplicado por 2, quanto que é? 30.
Portanto, o número de elementos dessa tabela é 30. Aí você pega a tua calculadora, faz tudo isso e aí vai dar o número. Pega lá a calculadora, claro, né? 1 mais 3,3 vezes log, tem a tecla log de 30. O que que deu? Deu 5,8. Mas 5,8, lembra que a gente acrescenta arredonda para o maior inteiro? Então, nesse caso, deu 5,8 mais alguma coisinha, essa conta aqui, tá bom? E aí você vai colocar aqui para 6, sempre para um número superior. O que significa esse 6? A quantidade de classes. Na tabela eu vou ter o quê? Eu vou ter lá 6 classes. Para construir essas classes, eu preciso da amplitude. A amplitude eu já tenho, né? Vamos relembrar como é que calcula a amplitude total da classe, ou seja, dessa amostra. O que é a amplitude total? É o limite superior, é o maior valor que aparece aqui. Qual é o maior valor que aparece aqui? Vamos ver? O 185, né? Então, é 185 menos quem? Menos o menor valor. Qual é o menor valor que aparece nesta amostragem? Qual é o menor valor que aparece aqui nessa amostragem? Vamos lá? O menor valor, tal. Vamos ver aqui, né? Qual é o menor valor que aparece? É o 100. É o 100 que aparece. Então, aqui é 85, né? Essa diferença? Então, a amplitude total é 85. Eu já tenho K, né? E agora eu tenho amplitude total. A amplitude total é 85, que a gente divide por quem? Pelo K, que é 6, certo? E aí, quando eu dividir esse 85 por 6, dá o quê? Ó, 85 dividido por 6, o que é que deu? Deu 14,1. Por isso que ele já disse que aqui é 15. Ele já deu, não precisava fazer esse cálculo aqui, tá bom? Não precisava, porque eu já tenho amplitude, mas eu fiz para que a gente possa enriquecer já e reforçar. Então, aqui deu 14 alguma coisa, ó, deu 14, alguma coisinha aí. Sei lá, 17. Vamos arredondar para 17. Lembra do arredondamento na segunda casa? Ou seja, isso aqui eu vou transformar em quem? Em 15, porque tem que ser números inteiros. E sempre o maior, não para o menor. Tá ok? Então eu tenho aqui 15 que já foi dado a amplitude da classe. Como assim? Ó, eu começo lá com 100, vou somar 15, vai dar o quê? 115. E assim por diante. Eu só fiz esses cálculos aqui para a gente só mostrar isso aqui. Porque na verdade já estava pronto. O H já tinha, ó, já estava aqui 15. Tá bom? Vamos lá para preencher a tabela. Eu trouxe aqui, né? Novamente a tabela para a gente preencher. Aqui eu já deixei, né, os intervalos, mas vamos explicar, tá bom? Aqui eu já coloquei muito mais, lembra, colunas, que a gente já fez isso em outros momentos. E vamos lá. Ele diz lá que a nossa quantidade de amplitude da classe é de 15. O que é a amplitude da classe? Ou seja, quantos elementos... Ou seja, vou pegar o 100, né, somar 15 vai dar 115. 115 somado 15, 130. Lembra? Fechado à esquerda e aberto à direita. E nós sabemos que o número de classes são 6. Né? E aqui vai dar o quê? 6 classes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia dar mais? Poderia. Poderia ter esse erro e dar mais, ou até menos. Era, mas aquela conta que você fez para determinar o H, ou para determinar o K, eu poderia ter feito diferente? Poderia. Ó, você já conhece o número, esse K, você poderia determinar da seguinte maneira, ó. Você conhece a amplitude total, certo? Ok? E você conhece a amplitude total e você conhece aqui a amplitude da classe, que é que diz, aí você divide isso, ou seja, se eu conheço a amplitude total e conheço né, a amplitude da classe, eu posso muito bem fazer esta continha aí e eu descubro o número de classes, certo? Que aqui deu 5 alguma coisa, mas lembra, a gente sempre vai uma a mais. Deu 6 a mesma coisa. Então vamos lá. O menor valor aqui tem que ser fechado, né? O menor valor aqui é 100. Então, tá lá o 100.
Então, é fechado em 100 e aberto em 15, 115. Por que 115? Porque é o 100 mais o 15, já que a amplitude da classe é de 15. Quantos sinistros ocorreram, né, com a quantidade entre 100, inclusive, e 115? Aí você vai pegar aqui, olha, você vai ter, não pode entrar o 115, então você vai ter o quê? Um aqui, mais quem? Que está entre esse intervalo. Vamos lá mais, olha lá. 105, mais quem vai estar entre esse intervalo? 100, tem dois 100. Então, são três, não é isso? Dias, 3 dias que ocorreram 100 até próximo de 115 de sinistros, tá certo? Que está entre esse intervalo. Ou seja, nesse intervalo, 3 dias desse mês ocorreram acidentes, né? Que estão nesse intervalo entre 100 e 115. Aí, aberto em 115, aqui agora vai fechar em 115. Então, 115 mais 15, 130. Então, vamos ver nesse intervalo quantos tem? Que está entre 115, inclusive, e próximo de 130. Não tem vírgula, vai dar inteiro. Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o 125, que está ali dentro, mais quem? 125, ó, mais um 125, mais um 125, mais um 125 que está dentro do intervalo. Olha lá, o 120 que está dentro desse intervalo. Mais quem? Vamos ver mais, não tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Não. Então a gente tem nesse intervalo, ou seja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, né, que ocorreram acidentes nesse intervalo, certo? Que vai de 115 a próximo de 130, certo? E no intervalo de 100, ó, lembra? Fechado aqui. E no intervalo de 130 a 145, entra o 130, mas não entra o 145, não entra aqui. Então vamos ver? Então vale o 135? Vale. Olha lá, 135, mais quem? O 140 entra, não entra? Só não entra o 145. Então, mais um aqui que entra nesse intervalo. O 145 não entra. Olha lá, mais um aqui que entra nesse intervalo. Mais um nesse intervalo. O 145 não entra. Ó, 140 entra. O 135 entra nesse intervalo? Entra nesse intervalo. E acabou. Então, nós temos quantos dias que ocorreram acidentes nesse intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ocorreram né, em 7 dias, ocorreram acidentes que estão no intervalo entre 130 e próximo de 145. Entre 145 e 160, olha lá, em 5 dias, desse conjunto de dados de dias de um mês, que são 30 dias, eu tive aqui 5 dias que ocorreram o quê? Acidente nesse intervalo de 145, inclusive fechado, próximo de 160. Já está pronto aqui. Agora vamos ver entre 160 e 175. Vou até mudar de cor aqui para ficar diferenciado, certo? Então, nesse intervalo de 160 e 175, incluindo 160. Então, vale até os 170, por exemplo. Então, vai lá. Olha lá, eu tenho um aqui, o 175 não entra. Olha lá, o 165 entra, 2, 3, certo? Vamos mais alguém aqui. Eu estou no 160, 175. Lembra disso, né? Eu tenho uma aqui, 2, mais quem? Olha lá, 3, 4, certo? 4, olha lá, 5, 165 entra ali, 5, o 160 entra 6, tem mais alguém? Não. Então, 6 dias, né? Em 6 dias, vamos ver se eu contei certo. Não vale o 175. Ó. Tem uma aqui, 2, vamos lá, 3, 4,
4, 5, 5, né? 6, 6. Então, são 6 nesse intervalo. Eu esqueci de algum aqui? Né? O 170 entra, o 160 entra, o 165, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, esqueci de uma aqui, 7, né? São 7 dias em que ocorreram tantos sinistros, tá certo? Ok? Neste caso, entre 160 e 175, ocorreram 7 sinistros. Né? Desse total de 30 sinistros, 7 ocorreram nesse intervalo. Agora nós vamos para o último intervalo, tá? O último intervalo, para saber quantos dias ocorreram nesse intervalo aqui, ó, de 175 a próximo de 190, certo? Então nós temos um aqui já. Olha lá, 180 vai dar 2. Que mais? Mais. Olha lá, 3, mais, só 3. Só 3. Nós já fechamos o assunto, certo? Então, o que é que nós fizemos aqui? Vamos voltar para uma cor melhor aqui. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós ficamos sabendo qual é a amplitude de cada uma das classes. Sabemos o número de classes, né? A amplitude, o número de classes, já foi dado a amplitude. Através da amplitude e número de classes, e iniciando sempre com o menor valor, eu vou preenchendo esses dados, que são os números de sinistros, que corresponde, né, à quantidade por período. Tá certo? Opa, e aqui tem que dar quanto? 30, né? Se nós contamos certo, é 30. Aqui está errado. Aqui um copia e cola de tabela deve ter errado aqui, porque aqui tem que dar 30. Ó. Aqui vai dar 10, 15, 20, 30. Nós já contamos que é 30. Então aqui é 30, estava errado. Tá ok? Tá? Então é o seguinte. E agora, a frequência relativa. Como é que se calcula a frequência relativa? Você pega o 3, divide por quanto? Por 30. Que vai dar quanto? 0,10 e multiplica por 100. Lembra disso? Olha lá. 3 sobre 30 multiplicado por 100. Lembra disso? Vai dar 0,1, que multiplicado por 100 é 10%. Precisa colocar esses carinhas aqui? Sim, porque tem aqui valores com decimais. Então é bom deixar na mesma quantidade de casas depois da vírgula. Esse 5, como é que você faz aqui com 5? 5 sobre quem? 5 sobre 30. Multiplicado por 100 era. Quanto dá? Vai lá, 5 dividido por 30, que você já sabe, vezes 100. Certo? Ok? Então, 5 dividido por 30, faz a sua continha aí, vezes 100. Deu 16,66. Vocês lembram que em algum momento eu expliquei sobre arredondamento? E aqui a gente vai deixar com 16,67. Lembra? Né? Depois da vírgula, a gente vai deixar duas casas. Aí, se a terceira casa for 0, 1, 2, 3, 4, no meu caso, a gente vai deixar do jeito que está aqui. Agora, se aqui for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente vai arredondar uma casa, quer dizer, aqui, né, na segunda. Tá bom? Quando for com vírgula. Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa, vírgula, 73 e aqui for um desses valores, não mexe. Agora, se aqui for um destes valores, como é que a gente faz? Então, vai ficar assim, ó. Qualquer um que seja desses valores vai ficar 74, porque a terceira se for 5, 6, 7 e 8. Tá certo? Isso é a nossa regra. Pode ser que um professor, uma aplicação, um outro momento, ele vai falar assim, ó, só vai arredondar se for 6 ou mais. Isso é critério, tá ok? Então aqui vai dar o 16,67 por isso. Por que que deu ali, ó? Deu 16,666. Olha lá, a terceira casa é maior ou igual a 5.
5, quanto que faz 0, 5? Bom, vamos repetir o 7. Ó. O 7 dividido por quanto? Por 30 vezes 100. Por isso que dá 23,33. Depois, você vai pegar o 5 dividir por quanto? Por 30, que a gente já fez, não é isso? Vezes 100. Já está feito. Deu o que aqui? 16,67. Lembra disso? É o mesmo que ocorreu aqui. Porcentagem não precisa, não deve, porque já está ali em cima. Agora vamos para o 7. O 7 já está pronto, né? Aqui tem o 7, aqui é 7. Isso vai dar o quê? 23,33, porque já está pronto. E para 3 era? Para 3 já está aqui, tá vendo? Ó, a gente já fez para 3, aparece o 3 aqui, portanto, isso aqui é 10%. E aí, como é que eu vou chegar a era ao 100%? Lembra, o todo é 100%. Você vai ter 10 mais quem? 16,67 mais 23,33 mais 16,67 mais 23,33 mais 10. Olha lá, deu exatamente 100%. Tá ok? E o que era frequência relativa acumulada? Lembra? O primeiro você repete. Aí você vai fazer o quê? Pegar o 10 e somar o segundo. Qual é o segundo aqui? Ó? Este cara aqui da linha anterior, tá bom? Mais quem? 16,67. Era? Precisa de calculadora? Não, não precisa. Por isso que deu o quê? 26,67. Aí você pega esse resultado sem tirar na máquina e soma quem? 23,33. Lembra disso? Ou seja, aqui já tem 50% dos dados. Olha lá, pega esse cara aqui e soma o próximo. Vai fazendo isso. Vai somar agora quem? Este cara aqui. Vai dar quanto aqui era? Ó, 50 mais 16 vai dar 66. Então vai dar 66,67. Certo? Ok? Soma esse cara ao 23, ó. Então você tem o 66,67 somado com quem? 23,33. Olha lá, deu exatamente os 90. E 90 mais 10 era? Não é assim que soma? 90 mais 10 dá exatamente quem? O 100% que está aqui. E a frequência acumulada absoluta é desta linha aqui, ó. Desta coluna, aliás. Frequência acumulada. O primeiro continua 3. Aí você pega 3 e soma quem? 5. Dá quanto? 15. 15 soma quem? 7. 15 somado 7 é quanto? 22. 22 somado 5 é quanto? 20. Opa, vamos ver o negócio aqui. Olha lá. Você errou ali, era na conta básica. Opa, você errou na conta básica, era ali, eu mexi nas linhas erradas, tá? Então vamos lá, vamos apagar isso aqui, para a gente fazer novamente, opa, pulei coisa aqui, tá certo? Então tá aqui, olha, 3 mais quem era? É 3 mais 5. 3 mais 5 é 8, era. Vocês pensaram corretamente. 8 mais quem? 8 mais 7. 8 mais 7 é 15, era. Estava errado aqui. 15 mais 5. 15 mais 5 é 20, era. 20 mais quem? Mais 7 era. Olha lá, próxima linha, vai dar 27. 27 mais quem era? Mais 3, dá quanto? 30. Exatamente os 30, que é a soma disso daqui. Tá certo? E aí para que serve uma tabela? Você vai analisar dados. Agora, por exemplo, na geometria, na estatística descritiva, você poderia perguntar, olha, quantos dias ocorreram acidentes menores de 145? É só você somar isso aqui. Somar isso aqui dá quanto? 15. Quantos dias aconteceram acidente maior ou igual a 160 por dia? Aí você vai fazer o que era para fazer isso. Você vai pegar esse 30, que é o total, não é isso? E vai subtrair quem? 20. Portanto, vai dar 10, ó, que são esses 10 aqui. Aí depende da pergunta, né, do que foi feito no problema, você vai lá e analisa, ok? Espero que tenha gostado. Retome paulativamente o vídeo, passo a passo. Você pode, você vai aprender e você será um sucesso. Nas tuas competências e habilidades vai dar tudo certo no que você for fazer.
ou no que você vai fazer. Tá certo? Gostou? Eu quero colaborar mais. Clica lá, se inscreva no meu canal, vai até o sininho, tá? Isso é importante. Dá um like, deixa lá suas sugestões e críticas. Ah, professor, eu gostaria que você fosse rever um conteúdo da estatística X que eu não lembro e eu preciso de ajuda, eu gostei aí da tua explicação. Deixa lá que eu vou procurar atender, tá bom? E até o próximo que eu vou gravar mais sobre esse conteúdo.